Inclusive, você postou mais cedo nas suas redes sociais, senador, uma foto com o atual governador de São Paulo, Verdade. Tarcísio. Como é que está o homem aí? Como é que ele está vendo aí o momento aqui de São Paulo? Sem dúvida alguma conflagrado, ele tem essa locomotiva em mãos aí, uma responsabilidade imensa, mas acabou de sair de um episódio aí que roubou as manchetes aí, e o consciente coletivo de todo mundo que acompanha a política e vive aí, fica com o medo sendo espetado todo santo dia e com a insegurança pública aí que segue graçando nesse desgraçado Brasil de vez em quando. Realmente tem umas crises aí que abalam aí a nossa confiança aí nas nossas autoridades. Como é que você acha que ele está lidando com isso? Foi bem sucedido? Poxa, E qual é a expectativa dele olhando para frente? se depender do apoio da população, foi mais do que bem sucedido. A atuação dele e do secretário da RIT, que teve uma atuação Foi muito correto. muito correta, corajosa. Acho que a polícia atingiu ali. Você não vê olha, hoje em dia, nada acontece nesse país sem ser filmado, sem ser acompanhado por alguém. Você viu alguma coisa, algum excesso da polícia ali? Se tivesse tido excesso da polícia, poxa, um morador tinha filmado. Isso é uma coisa que acontece, já aconteceu várias vezes. Eu acho que ali foi firme. As pesquisas que eu tive acesso aqui em São Paulo, 86% da população aprovou esse posicionamento. Esse problema de segurança pública, né, é um problema nacional. Eu que sou de um estado pequeno, o estado do Piauí, não tem uma cidade do Piauí que não esteja dominada por facções criminosas e dessas facções criminosas nacionais. Se nós não tivermos coragem de enfrentar isso, não é entregando flores que nós vamos resolver isso. Nós temos que ter presença policial, coragem de enfrentar bandidos, porque você viu, né? O Tarcísio foi atacado absurdamente. Qual é a polícia que mais mata nesse país? É da Bahia. A polícia da Bahia, né, matou mais gente em um ano do que todas as polícias dos Estados Unidos juntos. Olha que loucura. E aí o Lula e os amigos... Pelo amor de Deus. Aí cala a boca. Olha que é isso. Um peso, duas medidas. Eu não estou lá para saber se houve excesso, se não houve, mas olha o número aqui e você não vê contestação, você não vê nada, nenhum ataque da polícia da Bahia por essas pessoas que saem hoje atacando o Tarcísio. Então, parabéns, governador Tarcísio. Você está no caminho certo e a população está lhe aprovando. Agora, a nível pessoal ali, o que você puder, óbvio que tem a descrição aí da intimidade de vocês como figuras importantes aí dessa política, mas como é que você vê essa adaptação dele à política? Algo que nunca teve, pelo menos a minha vista nunca alcançou uma ambição desmedida vindo dele, né? Acabou que a política proporciona esses momentos de alçar certas pessoas que não estavam ali na fila ou que não estavam ambicionando isso, farejando esse momento. Você acha que ele está cumprindo as expectativas, superando? Olha, André, eu fui companheiro do Tarcísio de ministério. Eu nunca, na minha vida pública, eu nunca conheci um crescimento de uma pessoa de visão de país, de visão estratégica, consciente da importância que ele se encontra hoje do que o que ocorreu com o Tarcísio desde que ele deixou o ministério, foi candidato, ganhou as eleições e agora está administrando São Paulo. É impressionante a tranquilidade, a coerência. Você não vê o cara errar em nada, as colocações dele são sempre perfeitas. Olha, eu tenho orgulho de dizer que hoje eu sou um fã número 1 do governador de São Paulo. Acho que eu tenho acompanhado aqui, que volto a dizer, no interior ele já praticamente quase uma unanimidade. O crescimento dele na capital, que sempre teve um viés mais de esquerda, né? O Tarcísio perdeu a eleição na capital. Bolsonaro perdeu a eleição aqui na capital. Até o astronauta perdeu aqui. Hoje, o Tarcísio é muito mais forte do que o Lula na capital. O Tarcísio é o maior eleitor de São Paulo, mais forte que o Bolsonaro aqui na capital. Então, veja o crescimento dele. Eu acho que ideal não existe, né? Porque é um estado, é um país que tem muitos problemas, mas vocês podem ter certeza, principalmente a forma como ele está se portando, sem ser candidato a presidente, focado em ser o melhor governador dessa história. Eu não tenho dúvida que lá na frente a população do país vai conclamar e apelar para que ele venha governar o Brasil. E eu não tenho dúvida que isso vai ocorrer. Agora, sobre isso, então, aqui, eu vou te trazer uma análise minha pessoal aqui. Eu quero ver se você subscreve, se você concorda ou não concorda, que é o lado que as pessoas no Brasil, principalmente em grande parte, não votam em partidos e sim em nomes, né? Em pessoas, em personalidades. Se você olhar os nossos últimos presidentes, né?
os caras que chegaram lá e botaram a faixa no peito. Se você olhar o Fernando Collor, por exemplo, tudo bem que faz muito tempo, um cara oriundo ali de Alagoas, só que também estudou em Brasília, um playboy ali carioca, e chegou ali arrasando como fenômeno que foi em 89. O próprio Lula também, ele nascido em Caetés, ali no interior de Pernambuco, Garanhuns, e acaba fazendo a vida dele aqui como sindicalista no ABC Paulista e também é alçado à presidência anos depois. Fernando Henrique, tudo bem que foi uma conjuntura muito particular, ele estava muito associado a um projeto que tinha capilaridade nacional e reconhecimento nacional. Bolsonaro, nascido em Glicério, em Eldorado Paulista, certo? E que fez ali a carreira dele no Rio de Janeiro, morador da Barra da Tijuca. O que eu vejo em comum entre eles é uma espécie de brasilidade, uma transcendência regional. Coisa que é raríssima na política brasileira, mas que eu consigo ver no Tarcísio. Porque se olha para o Tarcísio ali, com todo respeito aí ao governador que eu já entrevistei na época lá de Jovem Pan, boa figura. Ele tem aquela cara de areia mijada dele, parece um bugre amazonense, mas o cara, carioca, torcedor do Flamengo, uma formação impecável aí na trajetória militar, que tem um apelo nacional, e foi governador de São Paulo. Se tem algo que mais expressa a brasilidade do que isso, eu desconheço, pelo menos no momento. Você concorda com a minha análise? Eu avalizo totalmente sua análise. O Tarcísio é uma coisa diferente. Quando ele foi candidato, o presidente Bolsonaro, o Tarcísio queria ser candidato ao Senado. E o presidente Bolsonaro, como ele disse, o presidente tinha uma coisa, missão. O cara tem que seguir. Tarcísio seguiu, acreditou. Eu, no início, poxa, não vai ser uma eleição fácil, né? O cara de fora, né? Tinha um governador candidato à reeleição, que era um bom governador, né? Que era o Rodrigo Garcia, que é um grande quadro. Mas a forma como o Tarcísio se transformou durante a campanha, porque não foi só o apoio do Bolsonaro, o apoio do Bolsonaro foi decisivo, mas a forma como ele se transformou, que deu credibilidade, a forma como que o Tarcísio, isso aí eu dizia logo, olha, essa história de dizer que o Tarcísio não é de São Paulo, daqui a pouco o Tarcísio sabe o nome de todas as ruas de São Paulo. E não deu outra, né? Ele é impressionante o que ele se dedica, o que ele estuda. Não tem um assunto que o Tarcísio não vai discutir falando bobagem. Ele se dedica, ele estuda e é muito preparado. É um homem que tem uma visão de Brasil, é um homem que eu tenho certeza. Qual é a diferença dos governadores de São Paulo? Que às vezes, poxa, mas vários tentaram e não foram eleitos. Serra, Alckmin, Dória, todos ali ficaram com aquela pecha de... É diferente. Nenhum conhece o Brasil que ele. Se o Tarcísio conhece mais a infraestrutura do Piauí do que eu. Não duvido, não. Ele conhece de qualquer estado. Não duvido. De qualquer político do estado. Ele conhece tudo de infraestrutura do país. Porque ele estudou. Então é um cara muito preparado. Muito preparado. E eu não tenho dúvida que ele vai fazer um super governo, até porque sucedeu um bom governo. Acho que o Dória vinha bem, depois o Rodrigo bem, não pegou nenhum desastre de gestão. E ele vai poder aprimorar. Eu acho que ele colocando a coisa pública acima dos interesses pessoais e focando em gerir. Porque qual era o problema dessas pessoas que você falou? Hoje eu até almocei com o Dória. E eu disse, olha, o grande problema de vocês é que vocês se elegeram governador e no dia seguinte eram candidato a presidente. O Tarcísio não. O Tarcísio é candidato a ser um grande governador de São Paulo. Se isso der certo, aí talvez... Aí são outros 500. Talvez não, com certeza o Brasil vai chamá-lo. A ver, não dá para saber. A política, frase clássica, né, do ex-governador biônico das Minas Gerais, o Milton Cunha, Milton Leite, são tantos Milton diferentes, mas ele falava, né, que a política é como as nuvens, você olha, tá de um jeito, daqui a pouco você olha, tá de outro, mas o cara está performando bem, acho que a população de São Paulo, em grande parte, está recompensando, e aqui está deixado o seu registro.